Saudações a todos. Essa é a apresentação do artigo Sistema de Comunicação e Internet das Coisas para a Automação de Ambiente, que foi selecionado para apresentação oral no Encontro de Computação do Oeste Potiguar, o ECOP, que está na sua primeira versão Pocket. Os autores desse trabalho sou eu, Bianca Moraes, o meu colega Diego Oliveira e a professora Verônica Silva. Eu e Diego somos alunos do curso de Engenharia de Computação da Universidade Federal Rural do Semiárido, do campus Pau dos Ferros, e a professora Verônica Silva é nossa orientadora, que é vinculada ao Departamento de Engenharias e Tecnologias do campus Pau dos Ferros, a UFESA. Dando continuidade a essa apresentação, aqui estão alguns tópicos que vão ser abordados durante toda a apresentação, que são a introdução, a fundamentação teórica, os trabalhos relacionados, resultados de discussões e, por fim, a conclusão. Na introdução, são abordados alguns pontos para o entendimento desse artigo, do tema desse artigo, e um deles é o que é a Internet das Coisas. Internet das Coisas ela é uma transformação tecnológica de dados do mundo real em dados virtuais, compartilhando informações, e ela tem uma auto-organização inteligente. Então, objetos podem se conectar e se comunicar através da rede pela Internet das Coisas. Quais são as áreas, a aplicabilidade da Internet das Coisas? A aplicabilidade se dá em áreas como Big Data, computação em nuvem e tecnologia sem fios, também podendo englobar a indústria 4.0, que nada mais é que uma indústria inteligente que tem como objetivo incluir automação, melhoria de processos e aumento de produtividade. E qual é o objetivo desse artigo? O objetivo do artigo é aplicar e discutir o funcionamento de um protótipo de sistema de comunicação em Internet das Coisas, utilizando dois módulos ESP8266, exemplificando a sua utilidade em aplicações de automação de ambientes, sejam eles residenciais ou industriais. Pela fundação teórica, a gente aborda alguns termos para o entendimento dos temas desse artigo. Um deles é o Node MCU ESP8266, que nada mais é que um módulo Wi-Fi que envia dados pela rede Wi-Fi, que também trabalha com a comunicação serial. Ele pode não precisar estar conectado fisicamente com outros microcontroladores, mas também há essa possibilidade. Ele pode ser programado na linguagem Lua ou pelo Arduino IDE, que utiliza o C, como eu falei. Ele também pode trabalhar sozinho, pois ele tem o seu próprio microcontrolador, que foi a forma que nós utilizamos para o protótipo desse artigo. Ele trabalhou sozinho, utilizando seu próprio microcontrolador. Em relação à Internet das Coisas, além do que foi falado na introdução, a interconectividade que falou na introdução, há três pontos principais que abordam a Internet das Coisas, que é a sua fundamentação, que são os objetos, as redes de comunicação e os sistemas de computadores que transmitem dados a esses objetos. Ela é funcional em campos como sistemas pessoais, controle de transporte, seja ele público ou privado, e na área da saúde também ela é bem funcional. O protocolo TCP/IP foi o protocolo utilizado para comunicar os dois ESPs utilizados, que dentre as diversas áreas da internet que utilizam o protocolo de envio e recebimento de dados, o TCP e o IP são os mais importantes. O TCP é o protocolo de controle de transmissão, que provê uma entrega garantida de mensagens da camada de aplicação à camada de destino, que é a de controle de fluxo. E o IP é o protocolo de internet, como já diz o seu nome, é Internet Protocol. Ele define o formato dos pacotes que estão no envio e recebimento de dados entre os roteadores e os sistemas finais. Nos trabalhos relacionados, dentre os trabalhos escolhidos pelos autores, os trabalhos relacionados escolhidos pelos autores, o artigo Automação Residencial Inteligente utilizando a Internet das Coisas, ele aborda o papel fundamental da automação, que permite o controle de ambientes por sistemas de computadores, também incluindo ações por tempo ou por leitura de sensores.
também fala da internet das coisas, né, seu papel fundamental na eficiência, tanto do aprimoramento de rede como da coleta de dados. Também podendo relacionar esse aprimoramento de dados e coleta com o monitoramento de sensores e atuadores pela rede sem fio. Bom, a comunicação entre sistemas possibilita a troca de recursos e informações, como, por exemplo, a partir de aplicações cliente-servidor. Uma aplicação cliente-servidor, ela é caracterizada por um cliente realizando um processo de requisição e um servidor respondendo a essa requisição, fornecendo o processamento de um dado ou uma informação. Então, como já dito durante a apresentação, serão utilizados dois microcontroladores, no caso o Node MCU ESP8266, um funcionando como cliente na aplicação e outro funcionando como servidor. Ao lado da estação cliente, temos a presença de um botão responsável por esse processo de acionamento, então, de realização da requisição, e uma lâmpada ao lado do servidor, sendo esse simulando a resposta a essa requisição. Para a alimentação da lâmpada, no caso e chaveamento desse processo, será utilizado o módulo relé. Bom, temos aqui o diagrama do sistema. O diagrama de funcionamento interno do protótipo, como vemos, aos dois microcontroladores. Como dito, ele já possui um módulo Wi-Fi já integrado, então facilitando esse processo de comunicação. Então, realizando essa comunicação cliente-servidor, tudo isso através do protocolo TCP/IP, para esse processo de garantia, nessa troca de informações. A respeito do diagrama de funcionamento geral, temos a presença do botão para esse processo de requisição, e valendo ressaltar que ambos os microcontroladores estão presentes na mesma rede. Então, efetuando esse processo de requisição e gerando a resposta a essa requisição. Bom, a comunicação cliente-servidor do sistema IoT. A internet das coisas estaria relacionada à interligação e comunicação entre objetos, podendo ser simulado e exibido através da comunicação entre microcontroladores, como exemplificado nessa aplicação, uma vez que não é utilizado redes cabeadas durante esse processo. Como aqui exemplificado, será utilizado rede sem fio, ou seja, do padrão I3E 802.11. Diante desse cenário, a exemplificação de um processo de comunicação e envio de informações pode ser gerada através da interação cliente-servidor. Vale ressaltar que ambos os controladores, o ESP8266, são microcontroladores de baixo valor de mercado, interessando nas aplicações IoT. Além do seu baixo valor de mercado, vale ressaltar que ele possui um baixo valor de consumo energético e, como já dito, não são necessários utilização de módulos para o processo de comunicação Wi-Fi, uma vez que ele já possui o Wi-Fi integrado. Além disso, durante a aplicação está sendo utilizado o protocolo TCP/IP. Então, com isso, a gente tem garantia na troca de informações e envio desses pacotes da rede, conseguindo critérios como a confidencialidade, integridade e a disponibilidade durante a comunicação. Bom, temos aqui um esquete do circuito montado. Então, temos presentes os dois microcontroladores, o microcontrolador acima simulando a questão do cliente, então tendo acoplado o botão para o processo de requisição. O microcontrolador abaixo seria o microcontrolador servidor, tendo neste um módulo relé para a questão do chaveamento e para prover a alimentação externa, uma vez que a lâmpada irá necessitar de tal recurso quando ela for acionada. Bom, percebe-se que diversas topologias podem ser configuradas, centralizadas ou descentralizadas, com diferentes estruturas de rede, a depender da necessidade do emprego, que pode ser desde acionamento, identificação, liberação, aplicação com sensores ou ainda manuseio de dispositivos de armazenamento. Tudo de forma monitorada e controlada, através da comunicação dos microcontroladores, efetuando o acesso à rede via Wi-Fi. Pois o que foi exemplificado nesse trabalho é a comunicação entre dois pontos, caracterizada como a comunicação cliente-servidor. Então aqui temos um processo de comunicação não cabeada,
podendo ser caracterizada como projetos que envolvam IoT, pois temos a comunicação entre dois objetos. Mas pode ser aplicado, como já ressaltado nessa apresentação, em uma gama de setores, desde o meio residencial ao meio empresarial, como, por exemplo, envolvendo indústrias 4.0. Nesses trabalhos envolvem, além da questão da IoT, como temas como a computação em nuvem. Vale ressaltar que, além disso, essas aplicações eles podem envolver a questão de acionamentos, liberação de processos, execuções de atividades, tudo através desse processo simplificado, como mostrado nesse trabalho, através da comunicação cliente-servidor. Além disso, também foi mostrado nesse trabalho formas de contornar problemas de alimentação, como, por exemplo, caso seja necessário suprir processos de alimentação. Nesse trabalho foi utilizado o modo relé para prover alimentações externas. Bom, aqui foram algumas das referências utilizadas ao longo desse trabalho. Qualquer dúvida, crítica, sugestão ou até elogio a respeito do trabalho, entrar em contato nos e-mails que possuem no início dessa apresentação ou no documento do trabalho.